Olá, meus amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um comentário semanal da Paraxá. A Paraxá dessa semana chama-se Vaishlach e esta Paraxá encontra-se no livro de Bereshit, Gênesis, capítulo 32, verso 4 até o capítulo 36, verso 43. E a Paraxá Vaishlach, ela tem um verso, uma passagem que, digamos assim, seria o clímax, o seu clímax, o seu apogeu. Então disse: já não te chamarás Yaakov, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. O que distingue a vida do patriarca Yaakov são as suas incessantes lutas, as suas constantes lutas e batalhas pela sua existência. Desde o momento em que nasceu e durante toda a sua vida, ele se viu obrigado a combater contra Elohim. E o que seria Elohim? Elohim seriam as forças, os poderes. Como os mestres explicam, contra ideologias, contra concepções teológicas, filosóficas, e também contra homens, contra os povos, para garantir então a sua própria sobrevivência e a sua própria continuidade como povo. A Torá descreve Yaakov como sendo igual a qualquer outro homem, qualquer outro ser humano, com todas as suas fraquezas, como homem que une em si as qualidades de Yaakov e de Israel ao mesmo tempo. Yaakov como homem de peleja, homem de briga, de luta, e Israel como príncipe de Deus. No começo era Yaakov, mas depois de ter passado por muitas lutas, muitos combates, ele torna-se então Israel. E essa contenda é tremendamente comprida e prolongada, pois desde o primeiro momento que abandonou a sua casa, a casa paterna, até o dia do seu regresso à sua pátria, ele não cessou de travar combates. Lutou contra seu irmão Esav, contra o seu tio Lavan, suportou vexames, vergonhas, humilhações durante 20 anos que trabalhou na casa do sogro, e só depois de ter vencido toda espécie de obstáculos, superiores e inferiores, como diz o Midrash, ele sai então vitorioso e recebe o título de Israel. É interessante notar que o aparecimento de Yaakov na arena da história é descrita na Torá com duas ocorrências extraordinárias, profundamente significativas, emblemáticas e enigmáticas, coisa que o raciocínio humano só dificilmente conseguirá então desvendar. Primeiro, aquele sonho maravilhoso da escada, que na Paraxá da semana passada nós tentamos explicar, embasado no comentário dos servos, dos sábios. E também, nessa Paraxá de hoje, essa luta que vemos relatada sobre Yaakov no vale de um rio, ou no val de um rio, aonde ele se encontra com um homem misterioso, não identificado, e luta com ele a noite toda até o amanhecer. Jacó queria que fosse abençoado, queria ser abençoado por aquele homem, depois de ter lutado a noite toda com ele, e no final de ter sido reconhecido pelo próprio opositor como o campeão, o vencedor da batalha. E Jacó então disse: não te deixarei ir se não me abençoares. E Yaakov quis saber o nome daquele homem, e ele se recusou
a dizer o seu nome. E aquele misterioso e incógnito ser humano deu a Yaakov aquela bênção que todos nós conhecemos. E como na paraxá passada, também nesta variam as interpretações e as explicações dos muitos comentaristas. Claro que ninguém duvida da veracidade do relato, basta que a Torá mencione e sabemos ser um relato fidedigno. Mas os intérpretes querem saber do que se trata. Será um sonho? Será uma visão? Uma fantasia? Uma profecia? Uma espécie de, quem sabe, miragem? Ou simplesmente coisa da mente? Maimônides, o grande Rambam, no seu Moreh HaNevuchim, é da opinião que se trata de uma profecia, uma indicação alegórica destinada como lição, não tanto a Yaakov individualmente, mas principalmente aos seus descendentes, ao povo que originou-se de Yaakov. No mesmo sentido, com algumas variações, interpretam também desta forma o Nachmanides, o Ralbag e o Dom Isaac Abravanel. A mesma versão, baseada em um Midrash, é de forma admirável explicada pelo grande mestre médico e filósofo italiano do século XV, Ovadia Sforno. No seu comentário sobre esta paraxá Vaishlach, ele diz: o homem que lutou com Yaakov tinha três aparências distintas, diferentes: o sedutor manso e bondoso, o bandido e o sábio. Como entender a declaração de Sforno? Para poder conservar o seu legado espiritual, a fim de poder entregá-lo intacto aos seus descendentes, Yaakov, o povo de Yaakov, enfrentará esses três aspectos de ameaça. O sedutor bondoso é aquele que tentaria convencer o povo de Israel para que se livrasse das pesadas exigências das mitzvot, das prescrições da Torá, e que se despojassem da aliança divina, esquecendo o passado. Desta forma, os filhos de Yaakov seriam amplamente aceitos, não mais teriam razões para serem oprimidos, para serem menosprezados, e os povos do mundo os receberiam de braços abertos. Então, essa faceta de sedutor bondoso é explicada dessa forma, através do comentário de Sforno. É aquele que seduz Yaakov e a sua semente a abandonar a Torá e as suas exigências. Será que nós temos um candidato a essa faceta daquele homem misterioso? O bandido experimentará roubar os bens materiais, incendiará os lares e os santuários do povo de Jacó, de Yaakov, matará seus filhos na esperança de que, no desespero e na aflição, esse povo então renuncie à sua herança. E finalmente o homem com quem Yaakov lutou e que também os seus filhos encontrariam no meio do caminho da sua estabilidade espiritual e persistência peculiar, se apresentará como sábio, ou se apresentaria como sábio, como filósofo, como superintelectual que percorre o mundo e traz nas suas malas os remédios
e os experimentos capazes de curar todo tipo de enfermidade moral, espiritual e social. Especialista em debilidades mentais e fraquezas humanas, ele não deixará então de querer pescar também o povo de Israel, especialmente a juventude desse povo, nas redes dos seus sistemas filosóficos e doutrinários, demonstrando com 1001 teorias tiradas de fontes turvas que não valeria a pena continuar agarrado à Torá de Moshe, que não valeria mais a pena obedecer às mitzvot do Eterno. E esses sábios e moralistas, filósofos de todas as épocas, não deixariam de pregar que a religião, ou que o ensinamento da Torá, derivado da Torá, deverá, por ser abstrata demais, passar por uma revisão radical, e que somente então eles seriam os portadores do segredo da felicidade humana. Mas eles são todos, cujos nomes nós nem precisaríamos citar aqui, pelas características nós poderíamos determinar ao longo da história judaica, ao longo da história de Israel, quem são ou quem representa esses aspectos do homem que lutou com Yaakov. Assim como o homem com quem ele lutou, então, não quis revelar a sua identidade, nós não precisaríamos revelar a sua identidade aqui também, porque toda a história judaica nos traz traços muito claros e distintos de quem o texto e a passagem está aludindo, ou a quem a passagem está aludindo. Israel, sem a sua Torá, é um corpo sem alma. Isso foi alegoricamente indicado a Yaakov. E é disso que a casa de Yaakov deve estar ciente. Quando desligados da sua emuná, separados da sua Torá, eles perdem a sua razão de ser. E por estarem firmes nessa convicção, podem vencer todos os obstáculos, superiores e inferiores, e prevalecer, para que através deles, e pela Zehut Avot, pelo mérito dos pais, a promessa de Deus se concretize finalmente a Yaakov e seus descendentes. Em ti e na tua descendência, diz a Torá, serão abençoadas todas as famílias da terra. A Parashá dessa semana nos relata o regresso de Yaakov à casa paterna. Por 20 anos ele tinha vivido longe dos seus entes queridos, dos seus parentes, longe da pátria. Para nossa melhor compreensão, a Torá descreve esse retorno com palavras simples e singelas. Tristes pensamentos preocupavam o patriarca, e o céu parecia carregado de nuvens escuras. Com dificuldade, ele saíra ileso de uma luta estratégica com Lavan, que o queria forçar por todos os meios a ficar em Harã. E ele conseguiu então libertar-se das garras desse astucioso sogro, e agora, cheio de ânsia e angústia no caminho do reencontro com seus pais, ele se encontrava. Na complexidade dos diversos problemas que o preocupavam, há um que o inquieta de forma extraordinária. Será que já chegou a hora de poder voltar? Seu irmão Esav, será que ele aceitaria uma reconciliação, não lhe guardando mais rancor? Caso ele insistisse em brigar com Yaakov, não hesitando
em matar não somente ele, mas também toda a sua família, tudo que havia adquirido duramente por anos e anos de sofrimento, de privações, tudo aquilo que lhe era mais sagrado e caro, a sua família, seria aniquilado de um momento para o outro. E perdido nessas meditações tristes, começa a cair o cair da noite. E com a escuridão do firmamento que ele tem acima de si, mais deprimido ele fica, mais triste se tornam então os pensamentos que passam pela mente, pela cabeça do patriarca. De repente ele se vê sozinho. Vaivater Yaakov levador. A sua família acaba de atravessar o rio Yabok. E Yaakov fica só com alguns objetos de pouco valor. Nesse momento, encontra um homem que de repente começa a lutar com ele, quer derrubá-lo. E a noite inteira dura essa peleja, essa luta entre Yaakov e o homem desconhecido. Yaakov aguenta essa luta com valentia, fica de fato ferido na região lombar, mas suporta com a valentia os golpes do adversário, a tal ponto que os papéis acabam mudando. E aquele que o atacou finalmente diz: deixa-me ir, por favor, reconhecendo que tinha perdido a luta. Entretanto, começa a alvorada e Yaakov percebe que aquele que o atacou não é um simples homem. Yaakov então lhe diz: não te largarei se não me abençoares. E o homem misterioso então diz: de hoje em diante o teu nome não será mais Yaakov, e sim Israel. Pois você conseguiu lutar com homens e com Elohim, e foi vitorioso. Yaakov é invencível. Nesse quadro poético e dramático, com tantos pormenores, na paraxá dessa semana, os sábios encontraram uma insinuação para as gerações futuras, um remés, uma alusão a uma luta milenar que as grandes potências travariam contra o fraco e cansado povo judeu. Esta noite na margem do rio Yabok é o símbolo da bimilenar história da diáspora judaica. Os mestres viram na vida de Yaakov o espelho no qual se reflete a vida de toda a sua semente. O historiador, o sociólogo, que pretende compreender o segredo do período mais singular em toda a história do povo judeu, deverá analisar e aprofundar-se na vida do patriarca Yaakov, pois nela encontrará a solução e a resposta e as respostas exatas para várias questões. A Torá usa um termo muito característico para descrever a luta de Yaakov, e esse termo ou esta expressão é a seguinte: Vayeavek ish imo. Essa expressão, Vayeavek ish imo, é normalmente traduzida como lutou um homem com ele. Mas nós sabemos, do ponto de vista etimológico, que o termo Vayeavek não tem nada a ver com lutar. Por que então aplicou a Torá esta palavra? Que significado teria nesse contexto? Urashi, baseado no Midrash, explica que esta palavra tem três distinções ou três definições muito distintas. Vayeavek vem da raiz avak, que significa poeira. Lutando com o anjo, levantou-se muita poeira. A outra explicação é aquela que o Targum nos dá. E o Targum diz o seguinte: Batar de Aviku, Batar de Aviku.
Aviku quer dizer abraçar-se, apertar-se, unir-se. E a terceira definição que o Midrash nos dá é avak, da palavra avuká, que significa, na nossa língua, tocha. O homem que lutou com Yaakov teria então queimado Yaakov com uma chama de fogo. Todas as três interpretações são francamente pouco claras, quase incompreensíveis para nós, tão distantes no tempo, tão pouco familiarizados com o idioma antigo. Por que é que a Torá não fala claramente de uma briga, mas sim de uma poeira levantada? A segunda definição é completamente confusa. O que significa o homem ter abraçado Yaakov? E como compreender que desse abraço Yaakov saiu coxeando, saiu mancando? E a terceira explicação é também esquisita, pois não há na Torá nenhuma referência a Yaakov tendo sido queimado com uma tocha ardente. Mas o rei Shlomo HaMelech, em Coelet, ele diz o seguinte: aquilo que o raciocínio é incapaz de compreender, o tempo se encarregará de fazer-nos compreender. E nós vivemos em uma época em que todas essas palavras confusas parecem ter se tornado tão claras, tão exatamente definidas. Nesta única palavra, Vayavek, encontrou o destino judaico, a sua mais profunda e característica expressão. Também com os judeus lutam grandes e poderosas potências, usando todos os meios possíveis e impensáveis de aniquilação. Nós sabemos da história recente do povo de Israel e dos sofrimentos bárbaros desde a época das Inquisições, culminando com a Shoah. O noticiário da imprensa a respeito de ondas e ondas de antissemitismo e também da repulsa das nações a aceitarem Israel ou a entenderem a necessidade de Israel existir. Dom Isaac Abravanel relata que nos tempos da Inquisição Espanhola, os ministros de Fernando e Isabel estiveram reunidos durante vários dias, planejando qual seria o melhor destino para os judeus. Na verdade, qual seria o melhor meio para livrar-se radicalmente dos judeus. E chegaram à conclusão de que de uma vez só não se pode liquidar um povo inteiro. Então o ministro teve uma brilhante ideia que deveria aplicar 3 meios. Uma brilhante ideia, entre aspas. 3 meios diferentes para que o plano então tivesse êxito. 1/3 dos judeus, segundo essa ideia, seria expulso do país e a sua fortuna seria confiscada em favor do tesouro real, claro. 1/2 seria forçosamente convertido ao catolicismo. E finalmente o 3/3, caso recusasse o batismo, seria queimado nas fogueiras. Acaso esse plano funesto não é uma interpretação exata que os mestres deixaram para a palavra Vayavek? Yaakov vê como inimigos de Israel procederão com os seus descendentes. Antes de mais nada, serão expulsos dos seus países, serão obrigados a abandonar os seus bens e emigrarem para países desconhecidos.
Isso é um reflexo da poeira. Essa imigração tão tremenda e tão numerosa levantaria poeira nas estradas, nos caminhos por onde os judeus passariam. Yaakov também vê a segunda definição da palavra vayavek, abraçar, apertar. Os inimigos dos judeus tentariam, através de abraços e apertos, conquistar a simpatia dos recém-chegados e os fracos de espírito e oscilantes em sua emuná se deixariam então seduzir por essa falsa amizade, por esse falso amor, por essa falsa receptividade, e por conversão ou por completa assimilação se perderiam então para a causa do seu povo. Mas também a chama ardente da perseguição racista e religiosa viu Yaakov, aquela chama que o povo judeu testemunhou e que ceifou 1/3 deste povo. Não resta dúvida, meus caros amigos e amigas, daquelas constantes lutas. O povo de Israel saiu ferido e gravemente machucado. Mas ainda o povo existe, persiste, e ainda vive e viverá para proclamar ao mundo que chegará então o momento em que toda a maldade será banida e que a bênção de Deus, a bênção que Deus repetiu a Yaakov, há de se tornar então verdadeiramente uma bênção para toda a humanidade. Que assim seja. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Mirzi Hashem.